Glória a Deus. Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 1, diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Deixa aí a Bíblia aberta, tá? Não fecha não, a gente vai usar esse texto aí. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós te somos gratos a Deus por mais uma noite, por tua casa, por tua presença. Somos gratos ao Senhor, a Deus, pelo privilégio, pela oportunidade, ó Pai, que só o Senhor pode conceder ao homem, ao ser humano, de entrar pela Senhor e poder adorar o nome do Senhor, aleluia. Poder estar reunido como igreja do Senhor, ó Deus, poder ser corpo de Cristo, qual cabeça é o Senhor, o Cristo de Deus, o Salvador da nossa vida, e nós estamos aqui ligados à cabeça que é o Senhor Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós adoramos o Senhor. Perdoa a nossa distração, às vezes, perdoa, Senhor, talvez o nosso olhar do lado, da esquerda, da direita, talvez as nossas curiosidades, nossa correria para talvez resolver alguma coisa, mas Deus sabe que o nosso coração entrou aqui nessa noite disposto a adorar o Senhor. Há uma expectativa no nosso coração de receber algo da parte do Senhor. E não falo de bens materiais, de alguma vitória financeira, não, eu falo da Tua presença, eu falo da Tua glória, Senhor, eu falo, ó Deus, da palavra do Senhor que vem e se revela a nós e consegue quebrar em nós todo o poder, ó Deus, maligno, humano, carnal, é tudo pela palavra do Senhor, ó Pai, glória ao nome do Senhor, pelo privilégio, ó Pai, enfrentamos lutas, batalhas, talvez adversidades, ó Deus, foi um dia que só o Senhor conhece, como foi o dia de cada um de nós aqui nessa noite. Nós estamos aqui para render ao Senhor, para nos dobrarmos ao Senhor, para nos rendermos ao Senhor, Deus, para ouvir a Tua voz, para andarmos segundo a Tua vontade, que é boa, agradável, mas no final ela é perfeita, e nós profetizamos aqui, que vamos chegar nesse nível de viver a perfeita vontade do Senhor. Por isso estamos aqui, fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos tomar aqui, ó Deus. Ó Pai, como nós cremos que o Senhor tem o controle absoluto e total aqui, que assim continue sendo, ó Deus, tudo isso para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. E enquanto nós ministramos a Tua palavra aqui, Senhor, que o Senhor possa se derramar em nosso meio. Deus, se o Senhor quiser interromper a mensagem em qualquer instante, ó Deus, e curar, e colocar, ó Pai, de pé, e salvar, ó Deus, e batizar com o Teu Santo Espírito, e assim o Senhor tem toda a liberdade nesse lugar aqui, é o que nós declaramos aqui nesse altar, e cremos isso, ó Pai, temos orado por isso, estamos debaixo de palavras como essa, e nós cremos que vamos viver isso, em nome de Jesus, aleluia, amém, e amém, amém. Faz barulho aí, irmão, você está quieto demais, aleluia. Aleluia, chacoalha teu irmão, aleluia, fala para ele aí, irmão, fala para ele aí, você conseguiu chegar, cara, se alegra aí, em nome de Jesus, fala para ele, foi difícil, mas você veio, cara, então se veio, dá um glória a Deus aí, um aleluia, pelo amor de Deus, aleluia, espanta aí essa frieza aí, esse desânimo, irmão, aleluia, glória a Deus. Eu queria compartilhar com você algumas coisas desse texto, algo simples, algo rápido. A gente leu aí capítulo 3, verso 1, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde, aleluia. Os judeus, eles tinham lá o seu templo, esse templo aqui não é o de Salomão, é o de Herodes, aliás, o templo de Zorobabel, o de Salomão foi destruído,
o povo foi cativo para a Babilônia, depois o povo sai, e aí Zorobabel é um governador que ele vai para Jerusalém, para a província, e ele reedifica o templo, né, junto com Neemias, com Ageu, o profeta, você conhece a história, e esse é um templo que eles levantam de novo, no lugar onde era o templo de Salomão, é um templo mais pobrezinho, mais simplesinho, mais, com muito cuidado e temor, mas era mais feinho do que o templo de Salomão. O templo de Salomão foi esplendoroso, é um templo mais simples, que Zorobabel constrói, e aí chega o tempo de Jesus, Herodes, você sabe que Herodes é o rei ali, então Herodes ele não toca na construção do templo, porque ele não pode tocar no templo. Então Herodes ele constrói do lado, faz muralhas, ele faz um pátio, ele acrescenta algumas portas, não no templo, mas fora, então ele dá uma incrementada. O templo de Zorobabel é o templo que Herodes dá uma arrumada boa nele, deixa ele mais bonitão. E é esse templo aqui que eles estão subindo, é o templo que Jesus entrou, que ele purificou, que ele ministrou muitas coisas lá dentro, que ele ensinou lá dentro, E agora esse templo aqui é o templo que está subindo, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Então, nesse templo, os judeus iam para orar, às 9 da manhã, ao meio-dia, e às 3 da tarde eram horas que eles tinham ali separadas durante o seu dia para oração. E aí, eu digo para você uma coisa aqui nessa noite, irmão, no seu tempo de oração, Deus vai fazer alguma coisa. Não, eu vou falar de novo. Eu não sei se você ora às 9 da manhã, às 6 da manhã. Eu não estou aqui dizendo, tentando estabelecer esses 3 períodos aqui, judeus, do templo para a gente, para a igreja, não é isso. Mas, no capítulo 2, se você voltar aí um pouquinho na tua Bíblia, em Atos capítulo 2, e ao completar-se, meu Deus, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprado muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam num lugar orando, reunidos. E aí, por causa disso, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio e encheu a casa, mas não só a casa física, o lugar que eles estavam reunidos, mas encheu eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e aí você sabe que eles fazem, aí as pessoas se achegam para perto, elas ficam maravilhadas, e a Bíblia diz que alguns começam a zombar, falar, eles estão bêbados, beberam vinho demais, e aí Pedro diz assim, não, isso não é vinho não, porque agora é 9 da manhã, era um outro tempo, como eu disse, que eles se reuniam para orar, eles tinham o hábito de orar às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Então, veja como Deus age, faz coisas maravilhosas, quando o povo dele tem o seu período de oração estabelecido. Então, se você que está aqui nessa noite, tem lá, e eu sei que é difícil isso, mas quem faz isso sabe o quanto é alto o preço por fazer isso, ter um período de oração, ou períodos durante o dia de oração, que você combinou com Deus, Deus, esse horário aqui é o horário, é o tempo que eu vou orar ao Senhor. Irmão, nessa hora que você separou, estabeleceu, para estar em oração a Deus, nessa hora Deus vai fazer alguma coisa. Fica perseverando lá, fica lá, mantém firme o propósito. Você vai ver que nesses horários, Deus vai se mover de maneira sobrenatural. Aqui em Atos 2, foi às 9 da manhã, eles estavam lá muitos dias reunidos, esperando a promessa. 9 da manhã, a Bíblia diz que o lugar foi cheio de um barulho, de um vento, e a Bíblia diz que então desceu o Espírito Santo e batizou todos eles. Mas estavam orando e tinham um horário. Aqui, aí passou muitos dias depois, eles estão lá agora, subindo para o templo às 3 da tarde. Um outro horário de oração, estabelecido no coração deles. Eles iam para o templo,
naquele horário, para buscarem ao Senhor, no seu tempo de oração. Não estou dizendo que você precisa ir no templo para orar, nada de entender o que eu estou dizendo para você, que se você estabelecer horários de oração e pagar o preço por isso, e manter isso na tua vida, e perseverar nisso, você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer naquele período de oração que você estabeleceu para estar diante dele. Então faça isso. Eu sei que é difícil, mas arruma um horário na tua agenda, para você se separar para Deus e buscar o Senhor, e você vai ver que o milagre que você tanto espera acontecer na tua casa, vai vir na oração nesses horários. Ah, pastor, então Deus não pode orar, nada disso que eu estou dizendo, Deus é, entendeu? Estou dizendo que Ele só vai se mover naquele, não. Estou dizendo que quando nós estabelecemos esse tempo, Deus vai fazer grandes coisas nesse tempo que você está lá, orando a Ele. Porque alguém vai tentar te tirar o telefone, né? Jesus falou, quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta. Aí eu vou para o quarto para orar, e não precisa ser um quarto, literalmente, mas eu vou para o meu tempo de oração, aí eu deixo muitas portas abertas. Meu celular está ligado, é uma porta aberta. Né? Um monte de coisas abertas. Eu estou pensando na conta, estou pensando nisso, um monte de portas abertas na minha alma, na minha mente, meu celular. Aí você vai orar, ajoelha, agora Senhor, esse tempo, você põe o celular do teu lado. Você ajoelha para orar, o telefone toca, ou entra uma mensagem. E aí o que você pensa? Qual é a coisa que você pensa? É algo importantíssimo. Senhor, eu preciso parar aqui. Aí você para ler. Aí você vai ver o mercado, mandou uma mensagem de oferta. Não é assim? É assim, irmão. Aí tem lá o Porecatu, tem lá o Santa Cruz, tem o Mufato, tem o Amigão, é 4. Eu recebo todo dia isso. E vejo todas. Mas na hora da oração não, eu preciso fechar essa porta. Então a gente vai para a oração com um monte de portas abertas. Jesus falou, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto. Irmão, é esse tempo que você tem que deixar tudo do lado e estar diante do Senhor. Quando você se entra por esse caminho, deu 3 horas, não precisa ser 3 horas literalmente, tem que explicar certinho, senão vamos falar que eu estabeleci, tá? Exemplo, deu 3 horas, esse é meu tempo, Senhor. Eu vou largar tudo aqui e vou orar. 6 da manhã, 5 da manhã, 10 da noite, meia-noite. Nada te incomoda, nada te puxa, vai tentar te tirar, mas você pagou um preço e você está lá. Bom, é nesse período que Deus olha e vê, eu vou abençoar essa casa, eu vou abençoar esse homem, eu vou abençoar essa mulher, eu vou fazer algo novo, né? Vou dar uma experiência nova para ela. Irmão, vai nessa, porque eles pagavam o preço para isso. Agora o texto continua, né? Pedro e João estão subindo juntos, estavam subindo ao templo na hora da oração. Pedro e João, comunhão. Aqui é a igreja em comunhão. Você já ouviu de manhã, ouviu agora à noite. A comunhão da igreja, aleluia. Não vai cair, calma, vai ficar tudo aceso. Em nome de Jesus. Fica tranquilo aí, descansa teu coração. É só um trovãozinho. Aleluia. Então, comunhão dos homens de Deus, da igreja do Senhor, dos ministros, né, de homens que representavam aqui a igreja, estão em comunhão, indo para a igreja. Bom, é a maneira que Deus vai operar nos nossos dias. É no meio da nossa comunhão. Não tem outra maneira de Deus se derramar no meio da sua igreja. É comunhão dos irmãos e unidade. Não tem outra maneira. Aí vão os dois. Irmão, Pedro e João, deixa eu falar um negócio para você aqui. Pedro e João tinham lá alguns probleminhas. Mas eu não vou falar isso agora, senão você vai ficar bravo comigo. Mas tinha lá, mas eles venceram isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. E agora eles estão em unidade ali, subindo para o templo para orar. Estão indo juntos. Não está um na frente, outro atrás, não tem melhor, pior. Não, estão indo juntos, cheios do Espírito Santo, no tempo de oração deles. Você acha que Deus vai operar alguma coisa? Você crê? Vai, irmão. Deus opera assim. Deus não vai operar de qualquer jeito. E aí a Bíblia diz, verso 2, e aconteceu que um homem coxo de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formosa.
Porta Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Esse era um camarada, presta atenção, é um camarada que nasceu com um problema sério. E todos os dias ele ia, e tinha o templo, e tinha um muro externo, um pátio, e depois você tinha a porta do templo, propriamente dita. Então ele entrava ali pelo primeiro portão ali, e ficava numa espécie de pátio mais próximo da porta da entrada. Essa porta aqui, segundo alguns dizem, era a porta mais movimentada. E aí, ele ia para lá, mas ele não entrava. Ele ficava ali, fora, mendigando. Ali na porta, ele ficava tentando arrumar um trocado, para se sustentar. E eu não estou aqui dizendo, não quero criticar ele, porque ele não tinha como, talvez, resolver os seus problemas. Ele não tinha força, ele não tinha poder para isso, não tinha nada. Ele estava vivendo aquilo que a vida deu para ele. Então ele ia ali, ele sabia que era movimentado, lugar do templo, o pessoal vai lá, geralmente tem que ser assim, é assim, né? O pessoal vai para a igreja, o pessoal é quebrantado, tudo de Deus, povo de Deus, tem um coração mole, é quebrantado. Se chegou na igreja durão, bravão, irritado, pelo menos na hora que sair, vai sair diferente, aleluia. Amém, não? Não? Amém. Mas geralmente já vai quebrantado, vai levar um trocadinho, vai levar um dinheiro para dar oferta lá, mas também, talvez já vai pensar em mim, já vai levar um trocadinho lá para mim, então eu vou ficar ali na entrada, mas ele não entrava, irmão. Um mendigo, coxo, na porta do templo, sem nunca entrar. O texto diz que desde a sua, nasceu assim, e em algum período da sua vida ele começou a ser levado lá, para pedir esmola. Nunca entrou. O texto não diz que ele ficava na porta e que ele não me dá nenhuma noção, nenhum indicativo de que algum dia ele entrou. Agora, escute, lendo o texto, eu me lembrei de um fato. Aqui, nesse contexto, nessa data, Jesus já tinha morrido, amém? Já tinha morrido na cruz, já havia ressuscitado, já havia andado 40 dias aqui na terra, encontrando discípulos, restaurando vidas, e depois de 40 dias ele subiu aos céus. Aqui já faz tempo que aconteceu tudo isso, já faz um tempão. E aqui, quando você lembra que Jesus morreu na cruz, e quando ele entregou o seu espírito na cruz, que ele morre, a Bíblia diz o quê? Que o véu que estava dentro desse templo havia sido rasgado já. Se até a morte de Jesus, o véu estava lá e havia separação, havia quem podia entrar e quem podia chegar mais perto, depois que Jesus morre e ressuscita, o véu foi rasgado. O caminho está aberto agora. Mas esse homem não tinha entendimento. Estava na porta. Escuta, estava na porta do templo. Tinha tudo para experimentar uma nova vida. O véu estava rasgado. Jesus já tinha feito o sacrifício por ele. Jesus já tinha mudado a história dele. Se ele entendesse, conhecesse, se alguém tivesse pregado para ele, talvez já teria. Mas ele não entrou. Mesmo depois do véu rasgado, ele não entra. Ele fica lá fora, mendigando ainda. E tem muita gente assim, que talvez entra, mas não entra. Senta na cadeira, mas não entrou de verdade. Porque não entendeu ainda qual o propósito de Deus, qual é o plano de Deus para você. Para você não. Talvez alguém que possa entrar aqui, mas não entra de verdade. Não entra e olha e vê entende que o véu foi rasgado, que não há mais separação, que o caminho está aberto até a presença do nosso Deus, que eu não preciso mais ficar mendigando, que eu não preciso mais estar limitado, que eu não preciso mais ficar, parado, porque tem muita gente assim, irmão, dentro da igreja, que entra, mas não entra de verdade, que na verdade, espiritualmente falando, emocionalmente falando, a sua alma, até no seu físico, está vivendo na porta, não entra.
vivendo como um mendigo, pegando umas esmolas na porta, mas não consegue entrar. Irmão, a obra que Jesus fez naquela cruz é para rasgar o véu e para que eu entre, tenha acesso a viver uma nova vida em Cristo Jesus, provar algo novo, entrar pelas portas com alegria, ser, sabe, entrar com autoridade, com fé, crendo que Deus, sabe, tem um propósito para a minha vida, que não é essa a visão que Deus tem para mim, na porta mendigando e sem conseguir andar, sem conseguir me mover, sem conseguir desenvolver, sem conseguir viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí ele fica na porta ali, mendigando, pegando um trocado. E agora o que me chama a atenção, muitas coisas me chamam a atenção no texto, mas de maneira bem simples, se você, abre para mim aí, por favor, põe lá, por favor, Mateus capítulo 21, verso 14. Isso aí é em Mateus 21, 14. O contexto aí é Jesus, quando ele entra, vai no templo, e ele vê lá os cambistas, as bancas, o comércio, e aí ele expulsa aquilo, ele dá uma limpada no templo. Aí, né, depois disso, no verso 13 ele faz isso. No 14, depois que está tudo limpo, as bancas saíram, o comércio acabou, aí ele faz isso aqui, ó. Então levaram a Jesus no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Irmão, o mesmo templo, o mesmo lugar. Isso, aqui em Mateus 21, 14, é semanas antes de Atos capítulo 3. Não é 10 anos, 5 anos, 1 ano, não. São algumas semanas antes. Está lá Jesus vivo ainda, antes de morrer na cruz, entrando no templo, aí ele faz uma purificação do templo, e aí, depois que ele purificou o templo, eles trazem os cegos e os coxos. Irmão, cadê esse homem, que todo dia ia para o templo? Por que esse bendito não foi curado por Jesus? Porque não é para Jesus curar ele, era para Pedro e João curarem ele. A igreja está aqui para fazer esse papel. É difícil pregar isso. Sabe por que é difícil pregar isso? Enquanto eu estava lendo o texto e pensando, Deus falando comigo, e eu cheio de alegria, pensando, meu Deus, me veio assim um temor, temor não, medo mesmo, de pregar isso. Sabe por quê? Porque vai achar, mas isso é presunção. Não, esse é o papel da igreja hoje. Pedro e João aqui é a igreja. Eles são igreja. Então, lá em Mateus 21, quando levaram coxos e cegos e coxos, esse homem não foi curado. E a Bíblia fala que todos os, daí no texto de Atos, todos os dias colocavam ele à porta do templo. Será que ele não viu Jesus ali? Será que ele não viu os cegos sendo curados, os coxos? Ele falou, opa, também quero isso aí. Se conformou com essa situação. Tem gente que é assim, vem todo dia, mas está conformado com uma situação que a vida colocou ele, que talvez o diabo colocou ele. Sei lá, o que aconteceu, ele se conformou com aquilo. Para mim tá bom ir lá e viver como um mendigo, como um coxo da fé. Tá bom para mim assim, eu quero só ir lá e pegar uma migalha. Eu não quero, eu nem espero, não tenho muita esperança. Não é essa mentalidade que Deus quer que eu tenha. E eu sei que teve tempo da minha vida que eu pensei assim, para mim tá bom entrar pela porta. Eu já preguei, já falei isso lá atrás, já falei para a minha vida, para mim tá ótimo, se eu conseguir entrar no céu assim, ó, raspando, entrando no cantinho, assim, bem no cantinho, assim, pum, entrei, tá bom. Já pensei, já preguei isso, já falei isso, ufa, manja, eu consegui chegar, ufa, obrigado, hein, e a porta manja, fecha, e pega até um bracinho da roupa. Já pensei assim, só uma mentalidade horrorosa, de gente doente, de cego, de coxo, de gente que está mendigando. Esse não é o Deus que nós cremos, não é o Deus da palavra. Não, Ele quer mudar o meu entendimento, a minha mentalidade, irmãos. Que eu não posso me conformar com isso. Deus tem muito mais para você. Toque em alguém, fala, você não é cego nem coxo, mas Deus tem muita coisa para você. E você olha para mim, você pode crer nessa noite aqui, que Deus usa homens e mulheres dele,
para olhar para a gente e trazer vida do céu para a nossa vida. Irmão, Deus usou a igreja. É claro que quem opera o poder, o nome, a minha fé, não está na igreja em homens, está em Jesus, mas Ele usa homens e mulheres. Irmão, Deus usou homens e mulheres para trazer cura na minha vida, para me arrancar da porta, para me arrancar da mendigança, para me arrancar, sabe, do chão, da prostração que eu estava muitas vezes. Deus usou ministros cheios do Espírito Santo para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Quem operou? Homens? Não, quem operou foi Deus. Quem operou foi o Senhor Jesus. O poder, a autoridade está no nome do Senhor Jesus. A nossa fé está no nome de Jesus. Mas Ele usa homens e mulheres, irmão, do seu lado. Verso 3, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Põe a corrigida fiel, por favor. Não. E era trazido um homem, verso 3, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então aí ele está lá na porta, mendigando, como disse, e ele olha e vê Pedro e João entrando. Eles vão entrar, mas vão entrar de um jeito diferente, vão entrar mesmo, vão entrar para orar, vão entrar crendo que Deus está lá no meio, operando maravilhas, eles estão entrando lá para orar, crendo que Deus, que já respondeu, já fez maravilhas na vida dele. Irmão, nós cantamos aqui, né, a música da Aline Barros, deve ter uns 40 anos essa música, tremenda. E aí eu estava ali vendo a letra, eu falei, meu Deus, é isso, transforma-me. Como é que é, Thaís? Fala aí o pedacinho. Transforma-me, quebranta-me. Irmão, olha o processo, transforma-me. A outra. Transforma-me, enche-me, usa-me. Irmão, olha o processo. Está aqui homens que passaram por esse processo. Pedro falhou, errou, Jesus foi lá, restaurou a vida dele, curou ele, sarou ele, colocou ele de volta no ministério. Aí ele vai lá para Atos capítulo 2, ele fica lá esperando a promessa, reunido, já não está mais com medo. Já está lá reunido, orando, esperando a promessa que Jesus prometeu que enviaria do alto, do Pai. E estão lá orando. E o capítulo 2 de Atos diz que eles estavam ali reunidos, orando naquele mesmo lugar. E então, de repente, um vento impetuoso, um som como um vento impetuoso, encheu aquele lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados. E aí Pedro levanta, começa a pregar e faz um sermão ali poderoso, e prega, explica, prega arrependimento e uma bênção, é questionado, ele continua pregando, ele fala, tem uma mensagem poderosa no capítulo 2 ali, e 3.000 se convertem, aleluia. Já não tem mais medo, já não tem mais dúvida, já não tem mais questões, já não tem mais ferida. É um homem que passou que foi transformado, que foi cheio, que foi quebrantado, que passou os processos. Agora ele é um ministro, agora ele é alguém que é um vaso. Ele é um farol agora, ele é uma ponte agora, ele é uma fonte, ele é uma flecha que atinge o alvo agora. Que música bem, bem legal, eu gostei, Fabinho, glória a Deus pela tua vida aí, nessa noite. Nós combinamos, ainda bem que nós combinamos, né? Aleluia, estamos juntos. Nada, nem sabia que era o Fabinho que ia ministrar aqui, quebrando protocolos e tal, movimentando a igreja, aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Você não pode se esconder disso, meu querido. Minha querida, você é ministro de Deus. Onde você colocar o teu pé, você é luz. Você é ponte para alguém, você é fonte de água para alguém. Você é flecha que atinge o alvo. Adianta, Deus está lá, Deus tem uma aljava com um monte de flechas, e Deus está lá tentando pegar, e você está assim, a flecha está assim, ó.
saindo da mão. E aí Deus está aqui, cadê a flecha que eu coloquei aqui? E você está assim, para com isso. Deixa ele pegar você e lançar você. Por que está se escondendo, irmão? Deus te encheu. Você é cheio. Você tem comunhão com Deus, aleluia. Ele quer te usar, aleluia. Ele quer tirar, ele quer arrancar pessoas da porta que estão mendigando, que estão coisas, estão paralisadas, e colocar elas curadas, libertas, salvas, tocadas por Deus. E vai usar quem? Você. Vai usar a gente, irmão, nós. Que pretencioso. Eu tenho que ser hoje, pela fé, pela palavra, eu tenho que ser. Eu preciso viver algo novo, aleluia. Eu quero viver algo novo. Então ele viu lá, ouvindo, viu Pedro e João, iam entrar no templo, mas eles iam entrar mesmo, para buscar, para adorar, para falar em línguas no meio imagina o Pedro e o João, no meio de um culto no templo, cheio de fariseus, religiosos, e eles falando em línguas, e imagina que bênção que era o culto. Mas eles entraram. E aí o texto diz, verso 4, fixando nele o olhar, Pedro, vamos lá ver ali. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, aleluia. Eu sei que você já ouviu e vai ouvir de novo hoje, eu ouvi esses dias, e ouvi hoje de novo, e vou ouvir de novo agora. Pedro fixou, irmão. O cara estava olhando para eles, e eles olharam no olho. Marcos, muitos anos eu tive problema de conversar com alguém olhando nos olhos, porque não gostava muito de olhar olhando nos olhos de alguém. Já tem aquela pessoa que faz assim, olha nos meus olhos aqui, não tem esse negócio? Isso me irritava profundamente antigamente, aí eu de pirraça não olhava mesmo. Olhava. Mas o Senhor me curou faz muito tempo, agora eu olho nos olhos. Porque olhar nos olhos é uma coisa de quem tem autoridade, de quem não precisa se esconder, de quem não está com vergonha, de quem não deve nada, de quem está andando em novidade de vida com Jesus, aleluia. Não tem por que se esquivar, o olho não denuncia nada, o olho mostra a autoridade que tem. E Pedro, imagina Pedro olhando para o olho daquele coxo, assim, olhando no olho mesmo, fitando, olho no olho. Isso é quem tem autoridade, irmão. E da parte do coxo, gerou fé no coração dele. Aquele olhar trouxe fé, porque ele olhou e viu um Pedro que é igreja. Olhou e viu um João que é homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Imagina olhar para esses homens, assim como João olhou para Jesus com olhos de fogo, imagina que experiência. Agora eles estão olhando não no olho de Jesus, estão olhando no olho de discípulos de Jesus, que foram cheios do Espírito Santo. E está lá, imagina um homem ali preso naquele olhar de Pedro, Pedro olhando no olho dele. E aí ele diz, olha para nós. Eu estou olhando. Não, olha para tudo. Olha para a minha vida. Olha para quem está comigo. Olha quem eu me tornei. Um dia eu estava assim, mendigando na porta do templo. Um dia eu falhei, eu caí miseravelmente, eu neguei. Eu vivi uma vida de dúvida, de incredulidade, de medo, de assustado, de migalha. Olha para nós, olha para mim agora. Olha o que ele fez na minha vida. Filho, olha o que ele fez na minha vida, olha quem nós somos hoje. Irmão, tem que ter autoridade para dizer, olha para nós. E eu quero declarar aqui nessa noite que a igreja vai voltar a dizer, olha para nós. Aceita o desafio ou não? Olha para alguém do seu lado e diga para ele, olha para mim. Talvez alguém olhou para você lá atrás e o que viu foi uma derrota, uma vergonha. Mas hoje, depois dos processos, você pode olhar e dizer, olha para mim de novo. Olha para mim agora. Olha para mim. O que você precisa? Uma oração? O que você precisa? De uma visita? O que você precisa? De uma oração por cura? O que você precisa de uma palavra? Eu tenho uma palavra para você. O que você precisa de um abraço? Como a irmãzinha aqui, a esposa do irmão que testemunhou aqui do videozinho aqui, que ela foi lá num chá e foi abraçada, como nunca foi abraçada antes. Irmão, tem um abraço na igreja que é diferente de qualquer abraço do mundo.
O cara pode ter abraçado 100 mulheres lá fora, no mundo, na vida dele. Mas quando ele entra na igreja e um irmão abraça ele, ele sabe, esse abraço é diferente. O que você tem? Olha para mim, olha para nós. Irmão, nós precisamos viver isso. E o que nós ouvimos é o contrário disso. Ou você nunca ouviu alguém dizer assim, alguém na igreja, crente, não olha para mim não, olha para Jesus. É isso que nós estamos falando. E que essa palavra maldita caia por terra, saia da minha vida, em nome de Jesus, da igreja. Não olha para mim não, olha para Jesus. Por que Pedro está dizendo assim, olha para nós? Então Pedro é um super cara. Não, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele foi. Ele sabe quem ele é agora aqui nesse texto. Ele sabe que Jesus foi lá e falou com ele. Ele sabe que o Senhor Jesus, que morreu na cruz por ele, que ressuscitou, foi lá e encontrou com ele e falou, ó, eu te escolhi. E eu estou te curando hoje. Volta para o ministério, volta a fazer o que eu te mandei. Eu te escolhi. Então, quando ele fala assim, olha para mim, ele sabe quem ele é aqui no contexto. E você sabe quem você é agora? Em que etapa você está no processo? Já venceu? Então você pode falar, querido, olha para mim. Então para de falar para as pessoas, olha para Jesus. Não, irmão, as pessoas vão entrar aqui e vão olhar para você. E se elas olharem para você, olharem para mim, e elas verem aquele camarada, então elas vão dizer, eu não vou naquele lugar, eu vou embora e não vou mais na igreja. Porque estão olhando para nós, para a igreja. Então, que você venha aqui, eu vim aqui hoje para pegar essa unção, para receber essa palavra para a minha vida. Sair daqui dizendo, olha para nós. Olha para nós. Esses dias alguém me mandou mensagem, olha, tem uma pessoa, esposo de uma amiga, que está com câncer no estômago. E na hora eu pensei, meu Deus, mas por que eu vou ter que me envolver nisso? Eu nem conheço, nem sei, amiga da irmã da igreja. Aí eu fui na Santa Casa lá visitar, falei, eu vou lá. Fui lá, entrei no quarto. E eu e a irmã, chegamos, entramos no quarto. A hora que eu olhei na cama, era um camarada que eu conhecia há alguns anos atrás. E quando eu olhei para ele na cama, naquele jeito, eu me lembrei dos dias que eu conheci ele lá atrás, em pé, saudável. E eu tomei um choque, eu falei, meu Deus, pensei, meu Deus. E eu orei com ele, liberei palavra para a vida dele, deixei aquilo que o Senhor mandou eu falar. E aí ele entrou em contato depois, disse, eu quero que ele continue falando comigo algumas coisas. Eu fui na casa dele, eu entrei na sala dele, eu sentei do lado dele do sofá. Eu falei, camarada, você precisa fazer isso, isso, isso. E ele falou, pastor, eu quero fazer isso. Entregou a vida para Jesus. Passou alguns dias, eu mandei mensagem para ele, estou bem, pastor, saí do hospital, estou bem. Passou mais alguns dias, ele faleceu. Foi levado. Mas se eu cheguei lá, eu falei, olha para mim, cara. No sofá, eu falei, olha para mim. Deus mudou a minha vida. E você precisa entrar por esse caminho. Não adianta eu chegar lá e falar, ai, tadinho. Não, irmãos, olha, Deus, as pessoas vão olhar para você. Você precisa ter essa autoridade. Nós, como igreja, precisamos viver isso. E eu não estou te cobrando aqui, não. Eu vim aqui falar mal de você, não. Pelo amor de Deus, não vim arrumar briga. Não, eu vim falar para mim. Que isso é o que a palavra do Senhor, é o que Deus quer, espera da sua igreja. Que a igreja olhe para as pessoas e diga, olha para nós, olha para mim. Não é, olha para Jesus. Não, é o que nós ouvimos todo dia. Não olha para mim não, hein, porque eu sou homem, eu sou falha. Olha que coisa mais, coisa mais covarde que eu estou usando para me, sabe, fugir da minha responsabilidade. Então eu não sou crente, eu sou ímpio, sou pior que um ímpio. Se eu estou me escondendo da minha responsabilidade, a qual Deus me chamou, eu sou ímpio. Pior, eu sou iníquo. Mas irmão, Deus está aqui, homens, Pedro e João, dizendo, olha para nós. Verso 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa.
Ah, querido, tanta gente olhando para nós, esperando receber alguma coisa de nós. Sabe por quê? Porque eles sabem que você foi na igreja. Não adianta se esconder. Eles sabem que você é crente. Eles sabem que você lê a Bíblia. Hoje a gente foi um dia meio conturbado na hora do almoço. Eu tinha programado de votar e fazer o almoço lá em casa, mas aí aconteceu um monte de coisa e eu acabei tendo que almoçar num lugar com a Michelle e com o Pedro. E aí, num restaurante, e aí uma música alta lá e tal. E de repente a Michelle começou a mexer a cabecinha assim na música. Eu falei, para de fazer isso. Porque certamente tem alguém aqui que vai te ver. Pelo amor de Deus. Vai ter alguém que vai... Não, estava cheio assim. Não tem nenhum... Vai aparecer, vai estar escondido lá. Não faça isso. Se controla, mulher. Você está numa loja, o pezinho começa a bater, aí você está batendo a mão no balcão, aí você fala, opa, está amarrado em nome de Jesus. Todo mundo faz isso, irmão. Contamina, né? Fácil. Eu tinha um amigo que assim, onde ele entrava, contaminava. Rapidamente, crente, contaminava rápido. Irmão, não adianta, eles sabem quem você é. Eles estão esperando algo de você, algo de mim. E nós temos para dar. Vou falar de novo, nós temos para dar. Você tem para dar. Não é esmola, não é migalha, não é um trocado. Você tem algo para dar. Eles estão esperando receber algo de você. Eles estão esperando receber algo de mim. O que eles têm recebido? Olha para o teu irmão, pergunta para ele, mas não responde. Pergunta para ele, o que eles têm recebido? Quando você entra lá, você entra reclamando. Quando eu chego lá, eu chego com cara feia, reclamando. Quando eu chego lá, eu chego como? E aí o texto continua, verso 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. São as duas, a Bíblia diz no livro de Ageu que essas duas coisas, isso aí é o que as nações mais desejam, ouro e prata. Quando você lê lá em Ageu, o desejado das nações, no original não é Jesus lá, tá? Lá o desejado das nações lá em Ageu é o ouro e a prata. Isso é o que as pessoas estão mais a fim de ter na vida delas. E aí, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho aqui nessa noite, irmão? O que a igreja tem que pode a qualquer momento cruzar alguém para o teu caminho e você vai dar o quê? Eu vou dar o quê? O que eu estou carregando comigo? O que eu estou levando hoje comigo? Por favor, eu te amo mesmo, eu não vim aqui para te cobrar. Vem falar para mim que é uma palavra dura, não é. Longe disso. Mas escute para uma coisa para você, para nós aqui nessa noite. Se alguém precisar que você vá lá expulsar um demônio hoje, você vai. Se alguém precisar que você vá lá orar por um enfermo, você vai. Eu vou. Será que nós estamos assim preparados? Eu preciso vigiar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso estar, irmão. Eu estou dizendo tudo isso, eu vou pregar tudo isso aqui, algumas coisinhas aqui mais, porque eu quero te falar um texto que Deus falou comigo, está aqui mais para frente, a gente vai ler ele. Esse texto é o texto que tem guiado os meus dias, nos últimos tempos. E você vai entender o que eu quero dizer para você. Então ele diz aí, né?
não tenho prata nem ouro. O que você está esperando eu não tenho, mas eu tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. Então que você busque ter aquilo que realmente as pessoas precisam. Elas acham que precisam de uma coisa, mas você tem uma outra coisa que elas realmente precisam, que é urgente para elas. E aí o texto continua, verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Foi para isso que Deus criou aquele homem. Não para viver aquela vida de porta, de migalha, de esmola. Da porta para fora, não, da porta para dentro. Mas da porta para dentro, andando, de pé, saltando, glorificando o Senhor. Pelo que o Senhor tinha acabado de fazer na vida dele. Veja, ele não está saltando, andando e louvando os homens que fizeram aquilo. Pedro, não, ele está andando, saltando, pulando, louvando a Deus, porque ele percebeu que através daqueles homens que tinham autoridade, ele estava agora curado, e agora ele entra no templo. Mas ele não entrou agora porque ele estava, porque deixaram ele entrar. Não, ele podia ter entrado antes. Ele podia falar para ele, me põe lá dentro, porque o véu foi rasgado, mas ele não tinha entendimento. Agora ele está lá em pezão, cura, ele entra. A primeira coisa que ele faz, irmão, quando ele foi curado, ele entra para dentro do templo e vai andando, pulando, saltando e louvando a Deus. Por quê? Porque Deus operou maravilha na vida dele, aleluia. Nessa hora você podia ficar de pé e saltar e dar um pulinho aí, quebrar para trocar, igual o Fabinho, né? Se eu faço isso, dá rolo. Mas ele pode fazer, mas tudo bem, eu amo a vida dele. É para isso que Deus nos colocou, é para isso que Deus nos criou, irmão, para viver essa vida, essa experiência, esse milagre. Sair da porta, entrar para dentro, viver o milagre da parte dele, e louvar o nome dele, e ter uma vida de pulo, de andar, de louvar, de agradecer, de reconhecer o poder dele na minha vida, a obra que ele fez na nossa vida, aleluia. Mas tem gente que entra aqui, Deus operou um milagre, mas entra aqui azedo, irmão, sai daqui azedo, não descruza o braço, não tira a mão do bolso, não dá um aleluia, um glória a Deus. Aqui a gente é avivado, a gente dá glória a Deus aqui, aleluia. Para arrancar um glória a Deus da boca é um sacrifício. Mas o sacrifício já foi feito, você pode dar um glória a Deus, aleluia. Você pode louvar a Deus aqui. Você pode celebrar as coisas que Ele tem feito na tua vida. Ou vai dizer para mim que Ele não fez nada na sua vida, Ele fez. Ele já operou maravilhas na sua vida, aleluia. E o que fez ontem, vai fazer hoje, vai fazer amanhã de novo. Porque Ele é Deus e Deus que não muda. Então, irmão, celebre a oportunidade, o privilégio de entrar pelas portas dele com um véu rasgado e ter acesso ao trono da graça, onde alcançamos graça, misericórdia e favor em tempo oportuno. Ele está aqui com uma história para você viver, com um milagre para você viver. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Você precisa crer que Deus levanta homens e mulheres para tocar a sua vida e colocar você de pé, me colocar de pé. Deus levantou pessoas para ir lá e pegar na minha mão e me colocar de pé. Porque eles falavam assim, ó, você pode ficar de pé, mas eu não conseguia ainda. Eu tentava, mas aí pegaram e me ajudaram, eu fiquei de pé. Ó, você pode andar agora, aí eu comecei a andar. Ó, você pode pular, eu comecei a pular. Ó, você pode louvar, eu comecei a louvar. Eu comecei a entender. Por quê? Porque Deus levantou pessoas assim, para fazer na minha vida isso. Ou você olha nessa noite, ou eu olho nessa noite e enxergo pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus, que têm autoridade, que eu posso olhar para elas e ver Jesus na vida delas. Ou então, o meu papel é outro, eu vou ser um agente como Pedro e João. Você escolhe aqui, mas você precisa se envolver na palavra hoje. Eu preciso me envolver na palavra hoje.
mas que todos nós aqui hoje saiamos daqui andando, pulando, louvando a Deus. E quando sair pensando, eu tenho algo na minha vida para dar para aquela pessoa, eu tenho algo da parte de Deus para dar para aquela pessoa. Que você saia daqui hoje dizendo para as pessoas, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ah, mas você viu lá um escândalo, não, olha para mim. Ah, mas você viu lá não sei o quê, o pastor que... Não, olha para mim. Então, o texto continua. Quero ler rapidamente agora. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Escute, o homem agarrou Pedro e João, irmão. E não largou. Sabe aquele negócio constrangedor? Chegou a ser constrangedor. O cara grudou no Pedro e João e ficou ali grudado neles. O quê? Vou soltar? Gente com essa unção, com esse cheiro de mirra, com esse cheiro de aloés, com esse cheiro de acá, com esse cheiro de óleo do céu, com esse cheiro gostoso, com essa unção, com essa palavra que me cura, com essa autoridade. Eu vou largar? Eu sou bobo? Sou nada, eu vou ficar junto, vou grudar nele. Hã? Olha para o teu irmão do lado aí, vê o cheiro dele, o perfume dele, irmão. É cheiro de mirra, é cheiro de unção. Meu Deus, é incrível como tem, olha como tem gente que não é igual esse homem da porta. Tem gente que não chega nem perto, nem mexe o pescoço. Tem gente que anda sozinho. Não, eu me garanto, eu sou mais eu vou para cima. Não, sou eu e Deus. Não, não é. O homem agarrou nos dois e ficou grudado nos dois, não vou soltar. Por quê? Porque eles têm algo para repartir para a minha vida. Tem ensino agora, tem doutrina, porque o capítulo 2, verso 46, 42, vai falar que eles tinham doutrina, que eles tinham palavra, que eles tinham comunhão, que eles tinham um monte de coisas que nós precisamos. E aí o cara que foi curado grudou e falou, não largo mais. É isso. Veja pessoas que têm uma unção, que têm autoridade espiritual, gruda nelas, aprende delas, anda com elas, ouve elas, ora com elas, toma café com elas, vai na casa delas, aleluia. E se você for, leva um bolo de fubá, aleluia. Mas não comprado, faz um bolo, igual os que a Thaís faz, são poderosíssimos. Aquele que desmancha assim, quando você tira da forma. Verso 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Para o coxo ele fala, olha para nós. Agora para o povo ele fala assim, ó, vocês estão olhando para nós? Olha aqui. Porque Pedro aprendeu a separar as coisas, irmão. A glória para curar não é minha. Deus apenas me usa. Somos vasos de barro. Deus apenas te usa. Quando Ele te usar, faz as pessoas rapidamente olharem para Jesus. Aí sim, reconhecendo que Ele que opera. Olha para mim, para eu orar, porque eu ando com Jesus, eu posso orar por você, eu estou dando testemunho, eu tenho autoridade espiritual. Mas quando o milagre vier, não olha para mim agora não, olha para Ele, porque foi Ele que fez. Eu sou só o canal, eu sou só o vaso, você é só o canal, só o vaso. Não tome para você a glória que é dele. A glória do milagre pertence a Ele, ao nome dEle. É a fé no nome dEle. O texto continua. Verso 13. 14, perdão, verso 16, se eu não me engano. 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por Ele, Jesus, deu a este, na presença de todos, vós, esta perfeita saúde. É o nome dEle. É a fé no nome dEle. É Ele que faz. Você é só um vaso de barro.
Você é um instrumento que tem autoridade, que tem unção, que tem vida com Ele. Você, até esse ponto, olha para você, olha para mim. Depois do milagre, olha para Ele, para reconhecer, para dar glória, é para Ele. Deus te usou, glória ao nome dEle, aleluia. Não fica aceitando tapinhas, ai, que bênção, irmão, obrigado. Hoje foi bom mesmo, né? Deus me usou mesmo, né? Não, esquece esse papo furado, isso é bobagem, isso é coisa do diabo, irmão. Vai te derrubar. Olha para Ele. Por que está olhando para mim? Eu sou só um vaso. Ele, a unção é dEle, o poder é dEle, o nome é dEle. A glória pertence a Ele, aleluia. Ele que operou. E Ele continua operando, aleluia. Através de você. Não, fala para alguém, aponta para alguém, só fala assim, ó, Ele opera através de você. A glória pertence a Ele, mas Ele usa você. Fala por detrás assim, ó, a glória pertence a Ele, mas Ele usa você. É você que Ele usa. Capítulo 4, verso 16. Perdão, verso 13. 4:13. Aí a Bíblia diz que eles foram interrogados, porque eles curaram um homem. Eles explicam, eles ameaçam Pedro e João para pararem de pregar. Eles dizem, não vão parar, porque convém obedecer a Deus, não a vocês. E aí eles liberam eles, né, e nesse confronto todo, tem esse texto aqui que me chamou muita atenção esses dias, né? Então eles, os líderes religiosos, os fariseus, né, os que tinham autoridade lá, da religião, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olharam para aquele, interrogaram eles, viram a resposta, falaram, esses caras não sabem falar, são analfabetos, indoutos, pescadores. Mas uma coisa eu preciso reconhecer. Eles haviam estado com Jesus. Não, eu vou falar de novo. Eles reconheceram que aqueles dois homens haviam estado com Jesus. Fica de pé por um instante aí. Tem a moral de tocar aquele cântico de novo, o último cântico aí. Aleluia. Do farol, da flecha. Aleluia. Feche os teus olhos aí, meu querido. Feche aí os teus olhos. O que eu creio nessa noite aqui é que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. É isso que eu creio de todo o meu coração aqui nessa noite. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ama ao Senhor. Uma igreja que vai correr para a presença do Senhor. Que tem os seus horários para estarem diante do Senhor. E nesses horários, capítulo 2, às 9 da manhã, Deus derramou o Espírito Santo enquanto eles oravam. Capítulo 3, às 3 da tarde, quando eles foram orar, Deus curou um coxo paralítico. Quando a igreja vai para a oração e para a busca, quando a igreja está com Jesus, como todos os líderes reconheceram, nós mandamos eles pararem de pregar, eles disseram que não vão parar.
olhamos para esse coxo e vemos que todos os dias, reconhecemos ele, todos os dias ele estava aqui na porta pedindo uma esmola. Agora ele está dentro da igreja, do templo, pulando, louvando, saltando, andando, glorificando a Deus. E aí a conclusão deles foi: esses homens, Pedro e João, estiveram com Jesus, porque Jesus operava isso. Jesus todos os dias curava cegos, coxos, paralíticos, enfermos, expulsava demônios, ressuscitava os mortos. Jesus fez isso no nosso meio. E não tem como negar, esses homens estiveram com Jesus. É isso que vai fazer da igreja uma igreja realmente cheia e poderosa em obras. Que vai fazer a igreja olhar para as pessoas e dizer: olha para nós, olha para mim, eu carrego algo, porque eu estive com Jesus hoje. Você conhece a história? Um dia num programa de televisão americana, o entrevistador perguntou para o Billy Graham: Billy Graham, você foi convidado para ser presidente, candidato à presidência dos Estados Unidos, e você não quis. Você está querendo me rebaixar? Está querendo me jogar para baixo? Um outro disse assim: ô Billy Graham, alguém está dizendo aí que não sei o que Jesus existe, eles não estão contestando a existência dele. Ele disse claramente assim, tranquilamente, ele disse: Jesus existe, claro que ele existe. Mas como você pode afirmar isso? Ele falou: eu estive com ele hoje pela manhã. Um homem que viveu quase 100 anos, nunca teve um escândalo na vida. É um homem que todas as manhãs estava com Jesus. Um dos maiores evangelistas do nosso século. Segundo alguns cálculos, ganhou mais de 2 milhões de almas para Jesus. Um homem que andou com Jesus. Sabe, eu olho para a igreja, eu entro aqui, eu olho para a igreja e vejo pessoas que estão andando com Jesus. Você sabe quando alguém andou com Jesus, esteve com Jesus, quando alguém falou com Jesus. Minha oração aqui, uma palavra aqui que eu quero liberar para a tua vida antes de nós cantarmos esse louvor. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer: ela esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. Feche os teus olhos, que você possa adorar o Senhor agora. Faça desse cântico aí uma adoração, uma oração, aliás. Feche os teus olhos e cante. Esqueça quem está do seu lado agora. Declare isso no mundo espiritual aí. Faça desse cântico uma declaração, um decreto saindo da sua boca. Um decreto espiritual, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ah, querido, Ele te conhece. Quebranta o meu coração. Ah, como Ele nos conhece. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia, aleluia. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Aleluia, aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Transforma-me. Aleluia, aleluia. Enche-me. Aleluia, E usa-me. aleluia, aleluia. Sombra-me. Quebranta-me. Aleluia. Transforma-me. Sopra, Espírito Santo, sopra. Enche-me. Sopra com o teu vento. E usa-me. Sopra, enche. Sombra-me. Quebranta-me. Santo Espírito, enche, glória ao nome do Senhor. Enche. Sobre as águas, como abrir Aleluia. como flecha que acerta o alvo. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te use, aleluia. Que te agrade, Que o Senhor te use. ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu não sei se você acha que você perdeu a sua autoridade. Não sei se você acha que o tempo passou. Não sei se você acha que Deus te esqueceu. Não sei se você acha que você é indigno. Eu não sei. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus e creia que o Senhor escolheu você, que o Senhor separou você, que você é como flecha na aljava do Senhor, e Ele é que pega a flecha, põe no seu arco e lança ela. Ele quer te lançar. Você tem que olhar para as pessoas e dizer: olha para mim, porque eu tenho algo que você precisa. Você que vai levantar a tua voz no meio da sua família e vai dizer: olhem para mim, porque eu tenho algo da parte do Senhor Jesus, o Nazareno. Você que vai olhar na tua empresa e vai levantar a tua voz e dizer: olha para mim. Nós vamos orar aqui, Deus vai operar um milagre. Alguém vai cruzar o teu caminho e você vai dizer: olha para mim. Você vai poder olhar nos olhos e dizer: olha para mim. Não é mais tempo de nós nos escondermos. Não é mais tempo de nós nos desviarmos do nosso chamado, da nossa responsabilidade espiritual. Dizer: não, olha para Jesus, não, olha para você, olha para mim. E a tua posição não é de porta do templo, não é mendigando, não é pegando esmola, mas é dentro do templo do Senhor, saltando, andando, pulando, louvando a Deus, porque o Senhor já tem operado maravilhas na sua vida. Não volte à condição de mendigo, pedinte de esmola. Não, essa não é a posição que Deus quer você. Não é o lugar que Deus quer você, da porta para fora, não. Ele quer você da porta para dentro, louvando, pulando, agarrado em quem tem unção, em quem tem palavra, em quem tem vida com Deus. Para você se transformar em alguém que tem unção, vida com Deus, conhecimento espiritual, autoridade espiritual. Eu só consigo alcançar e chegar lá quando eu agarro em alguém que já alcançou primeiro que eu. Feche os teus olhos aí, Pai. Restaura toda a autoridade nessa noite. Se há algum filho aqui, Senhor, que perdeu o anel, que está sem as sandálias, que está sem a roupa de filho,
e por isso não tem mais falado, olha para mim, não tem mais olhado nos olhos, porque acredita que perdeu a autoridade. Aqui nessa noite, o Senhor é o Deus que restaura a autoridade, que devolve o anel, que calça as sandálias. Que haja cura aqui nessa noite, Senhor. Tua palavra diz que Pedro e João viviam essa vida porque eles buscaram ao Senhor e foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Que aqui está uma igreja que crê, que busca ser cheia do Espírito Santo de Deus. Enche o teu povo. Espírito Santo, enche, batiza, faz milagre nessa noite aqui. Mas eu declaro aqui nessa noite que eu creio que nós não vamos embora daqui levados, arrastados por outros. Não, nós vamos aqui saltando, pulando, louvando a Deus pelas maravilhas que o Senhor operou em nossa vida aqui nessa noite. Que o Senhor não nos despede vazios. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Transforma-me, enche-me, e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí, glorificar o nome dele. Um abraço bem gostoso aí em 2 ou 3. E fala no ouvido dele, você vai voltar a olhar para mim, você vai ver Cristo em mim. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana poderosa. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve a todos os caminhos que Ele tem para você. Que o rosto dele resplandeça sobre a sua vida. Que Ele te dê a paz dele. Você tem uma semana cheia de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Dá um abraço agora em 10, 15, vai em paz. E que o Senhor te abençoe.